Pessoal, módulo 47 da nossa apostila de física, a gente vai falar sobre peso dos corpos. De antemão, já avisá-los que essa aula depende das aulas anteriores, né, da segunda lei de Newton principalmente. Portanto, você deve ter visto lá nos vídeos anteriores a segunda lei de Newton. Além disso, a gente vai falar de peso do corpo, que é uma ação consequente da força gravitacional que nós vamos estudar mais profundamente, a lei da gravitação de Newton, desse modelo gravitacional da mecânica newtoniana, nós vamos estudar lá no quarto bimestre, né, no finalzinho do nosso ano. Mas, por enquanto, basta você entender, de acordo com o que Galileu já propunha na época, né, século XVII, que nas proximidades da Terra, todo corpo abandonado e em queda livre, ou seja, sem a influência do ar, vai cair sempre com a mesma aceleração. Essa aceleração a gente chama de aceleração gravitacional, G, né? Galileu falava isso da Terra, mas hoje em dia a gente já sabe que a gente pode expandir essa ideia para outros planetas, satélites e tudo mais. Tanto é que quando eu falar planeta, pessoal, já vamos entender aqui, que eu tô falando sobre qualquer astro do universo, ok? Planeta, estrela, buraco negro, satélites, asteroides, todos eles têm uma força gravitacional originada de um campo gravitacional, que eu repito, a gente vai estudar melhor no quarto bimestre. Mas o peso do corpo é importante a gente ver agora, porque calcular o peso vem de uma consequência da força resultante igual à massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton, a qual nós estamos estudando atualmente. Uma outra questão é que a palavra peso no nosso dia a dia é usada de maneira equivocada, né? Mas é exatamente em cima disso que muitas vezes as questões pegam e as pessoas cometem erro justamente por confundir peso e massa. Quando uma pessoa quer saber o peso de alguma coisa, e normalmente essa resposta é dada em quilograma no nosso dia a dia, isso está completamente errado, porque quilograma é a unidade de massa e a massa é medida da inércia do corpo e é independente do lugar que esse objeto esteja. Então, um objeto de 10 quilogramas de massa, ele vai ter 10 quilogramas de massa em qualquer lugar do universo. Você pega esse objeto de 10 quilos e leva lá para a Lua, ele vai ter 10 quilos de massa. Mas lá na Lua, por exemplo, ele vai ficar mais leve de ser erguido, justamente porque o peso dele vai mudar. Aí sim, você tem que lembrar que massa não depende do lugar. O quilograma que o corpo tem não depende do lugar, mas peso depende. Peso é uma relação entre massa e aceleração gravitacional. E isso, aceleração gravitacional, depende do lugar que o corpo se encontra. Então, peso é uma força consequente do campo gravitacional, né? Esse campo gravitacional é um campo de forças, só que a gente vai, por enquanto, entender que ele é um campo de acelerações, que inclusive a gente vai chamar de G, de gravidade. O peso é uma força conservativa, e forças conservativas têm uma característica muito marcante, que é sempre apontarem, sempre ter característica de orientação constante. Sempre na vertical e apontada para o centro do planeta, ou do asteroide, ou da estrela que o corpo tiver. A ação gravitacional é vertical para baixo, apontada para o centro. Você, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você está no campo gravitacional da Terra. A Terra exerce uma força gravitacional no seu corpo. Essa força te puxa para baixo. Quando você pula, o que devolve você para o chão é essa força gravitacional que te desacelera enquanto você sobe, atinge a altura máxima e desce novamente para o chão. Essa força é uma força gravitacional, ela é uma consequência da aceleração da gravidade, só que depende da massa do corpo também. Então, assim, basicamente, na Terra, essa aceleração gravitacional vai ter um valor médio de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, um corpo de 80 quilos de massa vai ter aproximadamente na Terra um peso de 800 newtons. Na Lua, por exemplo, essa aceleração gravitacional ela é da ordem de 1,6, mais ou menos, né? 6 vezes menor do que aqui na Terra. Então, os corpos ficam 6 vezes menos pesados lá na Lua do que na Terra, mas não porque perdeu massa, e sim porque o peso é diferente por conta da aceleração gravitacional. Hoje em dia é muito
Tá na moda, né, o pessoal falar sobre perder peso, academia, aqueles programas de alimentação e tal. O certo é perder massa, porque aí sim, se você emagrecer, você está perdendo massa. Consequentemente, teu peso também vai diminuir, porque a massa vai diminuir. Peso, galera, é uma força. A balança, quando você sobe, ela recebe a força do seu corpo e o sistema da balança foi feito para ser convertido para te mostrar o quilograma. Então, balança, na inscrição dela, quando ela mostra quilograma, ela está mostrando massa. Aí você, para calcular o peso, massa vezes gravidade. Qual gravidade? Gravidade de onde tiver. Por exemplo, na Terra. Ok? Nos exercícios a gente vai aplicar isso aí. Questão número 1. O povo acompanhava a pé de bicicleta em alegre procissão até o momento mágico do inventor brasileiro acionar o motor para vencer a lei da gravidade. Isso aqui está falando sobre a notícia de quando Santos Dumont fez o primeiro voo no 14 bis, né? Vamos lá para o enunciado. O fragmento narra o voo de Alberto Santos Dumont, realizado em Paris em 1906, e o gráfico adiante apresenta de forma muito simplificada o módulo da força de sustentação aplicada em função do tempo durante a parte desse voo. Pessoal, a força de sustentação que está sendo anunciada aqui, ó, na nossa questão, é a força que mantém o avião no ar, né? Essa força, ela durante um tempo ela não existia, aí ela passou a existir aumentando, em 10 segundos, ela atinge o valor de 3 vezes 10 ao cubo, 3.000 newtons de força de sustentação. Ela aumenta um pouco, depois ela vem abaixando, e a partir dos 20 segundos ela torna constante. Analisando o gráfico e os dados sobre o avião, indique o instante no qual ele decola. Quando ele decola, é porque, basicamente, a força de sustentação venceu o peso do avião. Só para voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, o avião tem 300 quilos de massa. Para você calcular o peso do avião, você vai fazer peso igual a massa vezes gravidade. A massa do avião é 300 quilos. Vamos usar a gravidade 10 para a Terra, né? Porque o evento foi no planeta Terra. Dá um peso de 3.000 newtons do avião. A força de sustentação é a força que empurra o avião para cima, né? O avião decola quando a força de sustentação é maior do que o peso. Ela fica maior, iguala o peso, ó, 3.000 aos 10 segundos. Então, a partir daqui ele decola. Por isso que a resposta é a letra B. Número 2, exercício teórico bem legal. Olha só, na tirinha a seguir, o paciente tenta justificar seu problema de peso ao médico. É uma questão que trata, pessoal, daquilo que eu estava dizendo anteriormente, da maneira equivocada da gente usar o termo peso no nosso dia a dia. O que o senhor atribui seu problema de peso? Aí o sujeito responde, a gravidade, uai. Ele respondeu corretamente, né? Porque peso é associado à gravidade, mas, na verdade, o médico aqui, ó, ele está usando a palavra peso mais associada à massa, porque o cara está meio gordinho aí, né? Do ponto de vista da física, a justificativa do paciente está correta, pois peso, do ponto de vista da física, peso depende da gravidade. Por isso que a resposta é a letra D. A balança mede peso e não massa. E o peso depende da gravidade. Letra D. Número 3. Em uma aula de física, 3 estudantes, ao serem questionados sobre as forças que atuam em uma bolinha subindo após ser lançada para cima, elaboraram os seguintes desenhos. Gente, toma cuidado porque você joga uma bolinha para cima, né? Muito antigamente, lá na Grécia Antiga, Aristóteles pregava que a sua força continuava na bolinha, por isso que ela subia, né? Mas não é bem assim, né? Toma cuidado. Toda vez que você joga alguma coisa para cima, vamos desconsiderar o ar, a partir do momento que sai da tua mão, você parou de fazer força naquela bolinha. À distância você não faz força em nada. E aí é só o peso que passa a atuar, desacelerando essa bolinha até atingir a altura máxima e acelerando na queda novamente. A partir dos desenhos realizados, a professora de física conduziu uma discussão na qual os alunos comentaram o que aconteceria nessa situação, desprezando-se o efeito do ar. O aluno estudante 1, enquanto a bolinha subia, a força da mão era maior do que o peso. Estudante 2, só o peso. Estudante 3, força e peso basicamente com a mesma intensidade. Assinale o único comentário correto. Não há nenhum problema no fato de a bola subir e a força resultante ser para baixo.
Isso é verdade, pessoal, porque aí se a bolinha está subindo, a velocidade é para cima. A força resultante sendo para baixo, ela vai subir em movimento retardado, né? Vai frear. Desde que o movimento seja retardado, como ilustrado na imagem do estudante 2, que já que ele está representando a bolinha subindo, já sem o contato com o arremessador, a resposta, o aluno correto é o aluno 2 aí. Por isso que a resposta é a letra B. Número 4. Em uma aula experimental foi utilizado um dispositivo para determinar a massa M de um pacote. Esse dispositivo consiste em uma mola ideal de constante elástica K igual a 300 newtons por metro. O que quer dizer, essa mola aqui, pessoal, que para ela esticar 1 metro, você tem que colocar 300 newtons aqui de peso, de força para puxar. A qual está presa a uma haste horizontal que apresenta que aponta para uma posição em uma régua vertical graduada em centímetros. Isso aqui, na verdade, pessoal, vamos acostumar com o nome, é um dinamômetro. Dinamômetro serve para medir valor de força pela deformação de uma mola. Com a mola livre e relaxada, a haste aponta para a marca de 34 centímetros e com o pacote pendurado na mesma mola em equilíbrio, a palavra-chave aqui é a palavra mágica equilíbrio, força resultante zero, a haste aponta para a marca de 58. Ou seja, sem nada, marcava no 34. Com alguma coisa pendurada aqui, marcou no 58. Ó, foi 24 centímetros de deformação. Detalhe que ele está dando aqui, ó, lei de Hooke. A força numa mola é a constante que o exercício deu, 300 newtons por metro, vezes a deformação. E deformou exatamente o tanto que esticou. De 34 para 58, esticou 24. Só que tem que ser em metro isso aí, viu, gente? Adotando-se gravidade igual a 10, a massa M do pacote será igual a... O pacote, na verdade, vai receber duas forças. Ó, o peso puxando ele para baixo, que é massa vezes gravidade. E a força da mola, né, que é a força elástica da lei de Hooke, puxando ele para cima. A palavra equilíbrio garante que essas duas forças vão ser iguais, porque elas têm que anular. A palavra equilíbrio significa força resultante zero. Então, olha só, a força elástica tem que ser igual ao peso nesse caso, porque ele vai ficar paradinho ali. A força elástica é a constante de 300 vezes 0,24, porque deformou 24 centímetros. Aí a massa eu não sei, a gravidade ele pediu para usar 10. 30 vezes 24 aqui vezes 0,24 dá 72, você passa o 10 dividindo, 7,2 quilos, letra B. Número 5, em um salto de paraquedismo, identificam-se duas fases no movimento de queda do paraquedista. Nos primeiros instantes do movimento, ele é acelerado, mas devido à força de resistência do ar, seu movimento passa rapidamente a ser uniforme com uma velocidade escalar V1. Com o paraquedas ainda fechado, a segunda fase tem início no momento em que o paraquedas é aberto. Rapidamente, ele entra novamente em regime de movimento uniforme com velocidade escalar V2. Então, quer dizer, durante esse salto, V1 é a velocidade que fica constante com o paraquedas fechado e V2 é a velocidade que fica constante com o paraquedas aberto. Obviamente, V2 menor que V1, né, gente? Paraquedas aberto, ele desce mais lento, né? Sabe-se que, sendo constante a densidade do ar, a intensidade da força de resistência do ar sobre o corpo é proporcional à área sobre a qual a força e ao quadrado de sua velocidade escalar. Quer dizer assim, quanto maior for a área de contato entre o corpo e o ar, maior vai ser a força que o ar vai fazer para segurar o corpo. É o que acontece no paraquedas, né? Quando o paraquedas abre, ele abrange uma área maior e segura mais, né? Se a área efetiva aumenta 100 vezes no momento em que o paraquedas se abre, pode-se afirmar que, bom, de acordo com o exercício que está falando, a força do ar vai ficar igual ao peso em duas situações. Né? Na primeira, quando a velocidade é V1, e na segunda, quando a velocidade é V2. Porém, pessoal, a questão é que é proporcional à velocidade ao quadrado. Né? Nos dois casos, a força é igual ao peso, e como o peso é o mesmo, você vai igualar os dois casos. Ó. No primeiro caso, uma constante, a área, a velocidade 1 ao quadrado, uma constante, 100 vezes a área, porque a área vai aumentar 100 vezes, velocidade ao quadrado. Você iguala as duas, vai ter muita coisa para cortar. O K você pode cortar, o A você pode cortar. E aí vai ficar
V2 sobre V1 ao quadrado, né? Você pode simplificar, fazer a raiz quadrada de tudo. Fica V1 igual a 10 V2, isolando igual o exercício está querendo, ó, V2 sobre V1, dá 0,1, letra B. Beleza? Mais uma aula encerrada por aqui. Até mais.